Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja lá qual for o horário em que estiver assistindo. Este vídeo será a parte 2 das diferenças entre a Light Novel do volume 3 de ReZero e com os episódios 8 ao 11 da primeira temporada do anime. Caso você esteja assistindo por algum grupo do Facebook e seja postado por mim, eu estou deixando na descrição do vídeo e até nos comentários talvez o link do YouTube para você ter acesso aos outros vídeos também. Vai ter a parte 1 e sobre o vídeo 1 que conta as diferenças entre a Light Novel 1, o volume 1, e a Light Novel no volume 2. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, é só acessar os outros vídeos do canal. Além disso, eu estou deixando no YouTube, nesse vídeo, no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo, o link da página do Facebook, onde eu pretendo colocar curiosidades e também estágios dos uploads, quando os próximos vídeos vão ser postados, até que parte vai ser postado, estágio de gravação. Caso queira acompanhar, é só curtir lá. Estes vídeos não terão nenhum spoiler, além do que o anime adaptou. Então, caso você já tenha visto a primeira parte da segunda temporada, os 38 episódios já lançados, você não receberá nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo. Eu contarei apenas aquilo que foi cortado, cenas que foram cortadas parcialmente ou totalmente do anime, informações, curiosidades da novel. Então, recomendo apenas que você tenha visto todo o anime, os 38 episódios já lançados com a primeira e segunda temporada, e para não receber nenhum spoiler mesmo. Porque, por exemplo, nesse vídeo vai ter uma cena em que eu vou comentar uma curiosidade, um fato que foi cortado no anime no 38º episódio, que é do Chá das Bruxas, por exemplo, que é uma informação importante que eu acho pertinente contar nesse episódio, por causa de uma cena em específico desse volume 3. Bem, sem mais delongas, então vamos à parte 2 das diferenças do volume 3 com os episódios referentes do anime. Uma curiosidade legal da narração da Light Novel é que o Tappei escreve muito bem e faz analogias históricas. Por exemplo, o Subaru ele foi mordido por acaso. Esse Maju ele se alimenta, ele é praticamente um parasita. Então ele basicamente faz uma analogia dessa mordida acidental, como por exemplo dos ratos da peste negra, que eles transmitiam a doença. Depois tem a cena, vai seguindo o anime, a obra, e tem aquela cena da Ren matando os Majus e ela é quase mordida. O Subaru empurra ela, ela tenta pegar a mão, depois solta. Eu vou explicar isso mais tarde nesse vídeo, mais especificamente. Só que o que eu tenho que destacar é que a narração na Light Novel sobre as mordidas do Maju no Subaru são muito mais brutais. Por exemplo, não é só a carne dele que foi danificada, os órgãos vitais dele estavam dilacerados, por exemplo. Então é bem mais brutal. Depois disso, quando o Subaru ele acorda, ele vê a Emilia sentada na cadeira. Na Light Novel fala que pela primeira vez ele vê ela com o cabelo bagunçado. E, inclusive, ela na Light Novel está cheia de sangue e lama. Adiante tem uma conversa do Subaru com o Peck. E o Peck ele explica para o Subaru a diferença entre o Odd e a Mana. O Odd é a energia mágica que está nas pessoas. Já a Mana é a energia mágica que paira no ar. E ele explica que a Emilia teve que usar o Odd dela, a energia mágica que estava nela, para curar o Subaru, enquanto ele estava com as mordidas. Então você acaba vendo mais um ponto para a Emilia, como a Emilia realmente ela se sacrifica pelo Subaru. Depois do Subaru ele sai da casa, tem aquela conversa com a Han, e depois tem uma conversa com a Beatrice. A Beatrice é praticamente a mesma conversa, só que a diferença é que na Light Novel ela esquematiza com vários fios de várias cores. Ela vai dando vários nós e conforme ela vai dando os nós, vai ficando mais difícil de desamarrar. E é assim que ela explica que fica difícil desfazer várias maldições devido às várias mordidas. A Light Novel deixa mais explícito o quanto que a Beatrice se sente culpada por não conseguir salvar o Subaru. Na verdade, ela nem tentando, e ela se sente culpada por nem sequer tentar, mas realmente já era uma causa perdida devido à dificuldade e o pouco tempo que tinha, que era exatamente 12 horas. Aí o próprio Subaru alivia para Beatrice, falando que ela não precisava se sentir culpada, porque realmente a dificuldade e pouco tempo. E ela fica surpresa, tanto no anime já é mostrado, como ele realmente não teria um medo de morrer até, ou demonstrasse que não tinha medo. Aí nesse momento da conversa também é confirmado que aquele momento que as crianças estavam agonizando de dor e a Ren curando, realmente a maldição já tinha ativado. Só que aí confirma que se você matar o Maju, a maldição cancelava, principalmente que eram Majus que se alimentavam da energia, ou seja, a alimentação era parada. Depois disso, a Han ela chega, eles têm a conversa e eles vão para florestas.
Aí a Han, uma hora ela mata um Maju no começo, e na Light Novel fica explícito que o Subaru ele é ateu. Só que depois dele ganhar o poder do Retorno da Morte, ele começa a ter mais amor pela vida, inclusive não só pela vida dele, como a vida dos outros. E ele acaba orando para uma das criaturas mortas pela Han. A Han até fica tirando um pouco de sarro, mas ele faz uma oração. Claro que esse amor pela vida dos outros e principalmente dele é nesse momento da Light Novel. Claro que vai sofrer uns altos e baixos, alguma diferença desse amor ou não, conforme a obra vai avançando. Na Light Novel, o Subaru ele é bem mais inteligente e ousado. Ele é inteligente porque ele concluiu como que as feras tinham sido criadas pelas bruxas, o cheiro dele poderia atrair essas feras. Então foi uma aposta que ele fez na hora de contar sobre o Retorno da Morte e atrair elas com o cheiro da bruxa. Inclusive, vai ficar explícito, a Light Novel em algumas páginas adiante vai contar, mas só que já é bom deixar aqui, que a conclusão que ele tirou, que ele tentando contar sobre o Retorno da Morte, aumentava o cheiro da bruxa nele, foi no quarto loop. O quarto loop, ele concluiu isso porque ele tentou contar para Emília, tem aquela cena, e depois o cheiro da bruxa aumentado, porque a Beatriz mesmo sente esse cheiro, que antes ela não sentia, e nem tinha comentado nos outros loops. Então foi nesse momento que a Light Novel deixa explícito como ele tirou essa dedução. Então a Light Novel realmente o Subaru é mais inteligente. Sem contar que ele ainda tirou uma outra conclusão na Light Novel, que deixa bem mais explícito na Light Novel. Ele concluiu que quem impedia ele de contar sobre o Retorno da Morte era a própria bruxa, ou seja, ele era praticamente amaldiçoado pela bruxa. Então, tanto no anime quanto na Light Novel, ele tenta contar sobre o Retorno da Morte, para atrair os Majus com o cheiro. Porém, no anime, quando o Subaru tenta contar sobre o Retorno da Morte, é uma cena rápida, instantânea, não mostra nuvem negra nem nada. Já na Light Novel, essa segunda vez que o Subaru tenta contar na obra sobre o Retorno da Morte, mostra com mais ênfase, a cena é mais demorada, aparece a nuvem negra e as mãos. A mão, quer dizer. Tanto, a primeira vez que ele tentou contar no quarto loop para Emília, a mão, caso vocês tenham visto o vídeo 2, não tinha nem sequer um cotovelo. Já nessa vez, não só um cotovelo, como a mão também tinha materializado um ombro. A Light Novel também dá muito mais ênfase na dor que o Subaru sente quando tenta contar sobre o Retorno da Morte, e que ele diz que é até pior do que as próprias mortes dele. Depois disso tem aquela perseguição com os Majus sobre ele carregando a Han nos braços. E na Light Novel ele até menciona a bruxa várias vezes, faz piadas várias vezes. Eu lembro, como eu disse, a ironia e a sátira são sempre presentes na obra de ReZero. Inclusive uma das falas dele, abre aspas, seria: "Eu te odeio, dona bruxa, você exagera no perfume." Porque as bruxas deixam um cheiro muito forte nele e as feras atacavam ele com muita crueldade, não parava de perseguir ele. Adiante a Ren ela aparece. E uma coisa que a Light Novel deixa explícito é que a Ren, na forma demoníaca dela, as unhas dela crescem tanto como a dos Majus. Então a Ren, as unhas dela ficam tão grande e afiada quanto a dos Majus. Aí a obra fica seguindo, até que o Subaru ele tenta contar sobre o terceiro Retorno da Morte. No anime, essa terceira tentativa é rápida, instantânea. Já na Light Novel dá muito mais ênfase. Na primeira tentativa, só tinha um braço que ia até o cotovelo. Na segunda tentativa, era até um ombro. Já nessa terceira tentativa, aparece a nuvem negra e aparecem 2 braços. A mão direita, o braço direito, ele segurava o coração do Subaru provocando dor. Só que a mão esquerda acariciava o corpo do Subaru trazendo paz nele. Então, eu disse no final do vídeo 2 que eu ia contar uma coisa que acontece na Light Novel do volume 13. Não é um spoiler, é uma coisa que já deveria ter sido adaptada, mas caso você não queira saber, ou caso você só queira saber disso, quando eu fazer o vídeo 13, eu recomendo pausar. Eu vou tentar deixar na tela, eu deixo na descrição, nos comentários, onde você pode retornar. Mas o que acontece? No volume 13, caso você tenha visto o anime, o episódio 38, o último episódio da segunda temporada, até então da primeira parte, no Chá das Bruxas, é simplesmente resumido. Só que no Chá das Bruxas, na Light Novel, no volume 13, é revelado que a Satella tem dupla personalidade. Tem a Satella, que é a personalidade boa, e tem a Bruxa da Inveja, que é a personalidade ruim.
As duas amam o Subaru, só que a Satella é praticamente inofensiva e a Bruxa da Inveja ela é mais violenta, mais intensa no amor. Então o que eu posso concluir nessa cena é que o braço direito era da Bruxa da Inveja, que provocava dor, e o braço esquerdo seria da Satella, que trazia paz para o Subaru. Então, acaba o episódio 10 e chegamos no episódio 11. O início, o anime, no interlúdio da Ren é até melhor que o da Light Novel no começo, porque eles detalham melhor, eles inclusive até colocam uma cena da Frederica. E o que é curioso é que o anime ainda nem sequer, a Light Novel, não tinha nem sequer chegado no volume 10, que é onde a Frederica aparece, só tinha na Web Novel. Então, o Otsuka, que é o ilustrador, ele tinha até fornecido o desenho da Frederica antes pro pessoal do anime. Só que aí depois, no capítulo 4 do interlúdio na Light Novel, é explicado melhor a culpa da Ren que ela sente em relação à perda do chifre da Han e como que ela via o Subaru. Sendo que ela pensava que era raro alguém que tinha o miasma da bruxa ser bom. É explorado mais sobre a personalidade da Ren e conta como que ela estava desconfiada do Subaru, porque sempre que ela sentia o cheiro dele, ela lembrava do massacre da vila. Revela ainda que ela não matou o Subaru por fidelidade ao Roswaal, mas simplesmente ela matou ele para proteger o lar e a irmã dela. Ainda conta na visão da Ren como nesse início do quinto loop, quando o Subaru ainda estava atormentado psicologicamente, como esse tormento psicológico dele, e ele se esforçando demais, se sacrificando nos afazeres, ela se via nele. E como ela se via nele, ela inclusive estava até mais desconfiada, quase prestes a matar ele. Aí mostra a importância da Emilia nesse quinto loop, pois antes do Subaru dormir no colo dela, a Ren estava vendo ele como um alvo. Só que após isso, depois observando aquela cena, ela passou a apenas ver ele como um inimigo a ser observado. E a Light Novel deixa claro que as dúvidas dela só foram totalmente dissipadas depois que ela viu o Subaru carregando a Meili no colo. Quando ele fugiu dela curando as crianças, ela foi atrás da Meili, que até então a gente não sabia quem era, que era a Xamã. Ele pegou e foi salvar ela. Na visão dela, ele poderia fugir ou fazer alguma maldade, mas depois que ele viu que ele realmente estava se sacrificando para salvar, ela percebeu que ele era uma boa pessoa. E a Light Novel deixa mais explícito, explora mais a culpa que ela sentiu naquele momento em que o Subaru empurrou ela para salvar dos Majus, porque ela poderia ter puxado ele de volta. Só que no anime deixou implícito, mas ela sentiu o cheiro da bruxa e não puxou ele, hesitou. E por isso que ela saiu à caça dos Majus para matar, porque ela tinha esse dever, essa culpa de salvar o Subaru. Aí tem aquele sermão do Subaru na Ren, e ele fala que ela poderia contar as coisas, que compartilhar toda a dor, que ela não precisava sofrer sozinha. Só que aí, na Light Novel, ele vai falar uma frase: você não tem nenhum impedimento para compartilhar sua dor ou seus segredos com alguém, igual eu. Aí dá 3 pontinhos, e o que acontece? A Satella ela aparece de novo. Ou seja, na Light Novel, a Satella aparece 4 vezes já é a 4ª vez. Ou seja, a gente pode concluir também que o Subaru não só não pode contar sobre o retorno da morte, como ele também não pode falar que ele tem um impedimento sobre contar alguma coisa. Quando eu vi o anime, eu pensava, nossa, o Subaru ele usa o Shamaki do nada. E realmente, na Light Novel ele também usa esse Shamaki do nada, ele não aprendeu basicamente a usar o Shamaki, e realmente, ele não aprendeu. Só que quando ele usou a primeira vez lá com o Peck, aquilo realmente era o Shamaki, foi uma falha, e ele sabia disso. Então ele fez uma aposta, e ele usou esse Shamaki naquela hora porque não tinha opção. Então a Light Novel deixa mais explicado isso aí. Inclusive, na Light Novel, os presentes que os pirralhos dão para ele, um desses presentes era o Boku, que é aquela fruta que come, volta a mana, volta o odd, e por isso que depois que ele usou esse Shamaki, ele estava se mexendo normalmente. Era defeituoso, era um Shamaki que ele não controlava ainda, a mana dele se esgotava, só que como ele comeu esse Boku previamente, ele conseguiu se mover depois. O Shamaki ele também é mais detalhado na novel, tanto que o alvo ele fica totalmente perdido só tendo os pés como referência. Inclusive, se você for golpeado por alguém dentro do Shamaki, você não vai perceber. Outra coisa que eu tive essa interpretação quando li na novel é que quem está fora do Shamaki consegue ver quem está dentro.
Aí o Roswald ele chega, salva a pele de todo mundo, só que ele comenta uma coisa. Ele comenta que o Subaru ele foi muito astuto ao usar o Shamak como uma referência para ele conseguir encontrar facilmente. É claro que foi sem querer, ele usou o Shamak para despistar os Majus, só que isso ajudou o Roswald a encontrar eles. Depois disso, o Subaru ele desmaia. E durante esse desmaio, que ele fica em coma, aparece essa cena, tô deixando a imagem. A Satella aparece para ele de novo e abraça ele. Ele se sente muito bem com isso. E essa parte dele se sentir bem, como a vontade dele de chorar sendo abraçado, como ele se sempre estivesse esperado por isso. Quem está mais adiante, e lendo até o web novel, pode reforçar mais e mais teorias Subaru sobre algumas coisas, mas realmente é uma cena que pesa, assim, quando você relê e vê, é uma coisa interessante. E outra coisa, no finalzinho aí, caso vocês vejam, tá cortado uma fala da Satella, ela fala amor. Provavelmente não, com certeza ela queria dizer eu te amo. Fica óbvio pra gente depois que a gente descobre com o andar da obra que ela realmente ama o Subaru. Aí depois disso, o Subaru ele acorda do desmaio, do coma dele, e ele percebe que a bermuda dele tá toda rabiscada em alfabetos B. E aí conta que o Roswald ele convidou as crianças para a mansão para visitar ele e elas rabiscaram a bermuda dele. Mas só que, por mais que ele tenha ficado bravo no início, depois ele fica comovido, porque as mensagens eram bem bonitas, falando, desejando o bem dele, a melhora, agradecendo ele. É bem bonita essa cena. Aí teve o diálogo da Ren com o Subaru, foi muito bem adaptado pelo anime. Só no finalzinho que a light novel dá a entender que ela já estava esgotada de tanto cuidar do Subaru, estava preocupada com ele. Aí quando ele acordou, finalmente missão concluída e ela acaba descansando também. O anime, ele inverteu a ordem dos eventos finais da light novel. Eu achei até melhor, porque na light novel é primeiro a conversa do Subaru com a Emilia e depois que tem a conversa do Roswald com a Han. Aí eu achei até melhor essa inversão. Então, como inverteu, a conversa do Subaru com a Emilia vem primeiro. A Emilia, ela tá brava porque quando ela acordou, ela estava amarrada na cadeira. Deixo até essa imagem com vocês. E também dá um ênfase em como o Subaru se sente mal, ferindo alguém, até mesmo besta mágica. Então, ele realmente é uma pessoa que não gosta de matar nada, nem nenhuma criatura, por mais maligna que seja. Depois disso, tem a conversa do Roswald com a Han, e ele fica pasmo em ver enquanto que a Beatrice se envolveu com o Subaru. Ainda é dito que eles têm que recompensar o Subaru pra caramba, pois o portal dele foi tão danificado que levará anos para se recuperar. Além de que o corpo do Subaru ainda tem resíduos de maldição no corpo dele, que não puderam remover. Claro que esses resíduos de maldição não vão afetar tanto o corpo dele, mas vai ficar no corpo dele até morrer. Ainda é comentado no light novel que as bestas mágicas das florestas tinham um chifre removido. E isso tem um peso porque é contado que quem remove os chifres de uma besta mágica vira o líder dessa besta. As bestas passam a obedecer quem remove os chifres dela. O Roswald revela que ele foi lá até o Garfield e que ele não estava disposto a ajudar também. Antes eu tinha dúvida se a Ren era tão importante para o Roswald como a Han. Só que as duas são igualmente importantes. É claro que lá para o volume 13, no último episódio do anime, o Roswald só vai citar a Han e o Subaru como importantes para ele, como pessoas que trazem esperança. Só que a Ren também é importante. Claro que o Roswald ele não vai citar o nome dela, porque naquele momento a Ren vai ter o nome comido pelo bispo da Gula. A importância das gêmeas é também esclarecida na rota Oboreru, que é a rota da ira, que é uma rota alternativa de ReZero. Caso você não saiba sobre as rotas alternativas, eu posso até fazer um vídeo, mas esses vídeos já estão até saturados no YouTube. Se você pesquisar nas páginas de Facebook, nos grupos de ReZero, eles vão explicar sobre as rotas alternativas. Aí depois que eu tive essa conclusão, o Roswald ele ainda fala para Han como ela é uma peça importante para ele. É uma coisa até feia dizer que ela é uma peça, uma ferramenta, mas a Han não parece se importar tanto. Aí depois finalmente é revelado que não havia uma relação mais 18 entre o Roswald e a Han, mas ele apenas introduzia mana no chifre da Han, o chifre perdido. E a light novel ela explica melhor sobre essa introdução e como que ele precisava ser habilidoso para reunir os 4 elementos com cuidado para não se tornar um ataque, e sim apenas uma fonte de alimentação, de nutrição para o chifre dela.
A Han precisa disso porque ela teve o chifre perdido. O chifre tinha a função de acúmulo de mana, só que como ela perdeu esse chifre, ela perdeu essa função. Aí o Oswald, ele introduzia a mana no chifre perdido dela. No buraco do chifre perdido dela, mais especificamente. A Han também avisa o Oswald do apego que a irmã dela tem pelo Subaru. E o Oswald não se surpreende, pois sabia que a Ren não tinha uma lealdade com ele, sendo que ela só estava na mansão para a autodefesa dela e também por causa da irmã. E ele também conclui que se a irmã continuasse amando ele, dessa forma, estivesse obsessiva com ele, a Ren também iria protegê-lo e também iria continuar sendo leal nesse caso com ele, apenas para ajudar a irmã. Então eu finalizo mais um vídeo. Essa foi a parte 2 das diferenças entre a Light Novel 3, volume 3, e sobre o anime, que são referentes aos episódios 8 ao 11 da primeira temporada. Pretendo continuar lançando, o próximo vai ser sobre o volume 4, ou se vocês preferirem, também posso fazer sobre o volume 13. Já direto, não precisa ser em ordem, mas caso que continue que eu prefira em ordem, eu provavelmente não vou conseguir lançar tudo, tipo 4, 5, 6, 7, até o 13, antes, por exemplo, da segunda parte, que vai ser ou 6 ou 13 de janeiro. Aí eu já pretendia pelo menos lançar o episódio 13. Se eu não conseguir lançar tudo de uma vez, até 4 ou 5 de janeiro eu pretendo lançar o volume sobre o volume 13, para vocês não ficarem perdidos com a segunda parte, porque cortaram coisa, acredite. O áudio é amador, mas a minha intenção mesmo é ajudar o pessoal que não consegue ler a novel, não tem prática com leitura, ou pelo menos não tem tempo, né? Porque aqui no Brasil, agora em dezembro, vai lançar a 15ª. No Japão já tem até a 25ª. E são 400 páginas ou mais por volume. Então realmente tem que ter um pouco mais de tempo para poder ler. Então eu pretendo fazer esses vídeos para ajudar, ser mais detalhado mesmo. E por mais que seja amador, se estiver ajudando, eu fico feliz. Então, muito obrigado por qualquer crítica, qualquer gente que está se inscrevendo no canal e está compartilhando, dando like. Isso ajuda bastante, até na divulgação para mais gente que também não consegue ler a novel e pelo menos tem interesse em ver esses vídeos sobre as diferenças ou não. Principalmente para não ficar confuso em muita coisa, que a partir do volume 4 vai ser informações realmente cruciais para a história. E não se esquecendo que eu deixo a página no Facebook também, aí na descrição do YouTube, que caso vocês queiram curtir, eu vou postar algumas curiosidades ReZero e também atualizações de vídeos, quando eu vou conseguir lançar ou não. Provavelmente essa semana é corrida, vou ter que fazer alguns rascunhos, vou reler, mas eu pretendo postar o quanto antes e editar, que dá um trabalho. Acredite, por mais que seja amador, dá muito trabalho mesmo. Mas não tem importância não, faço isso até por gosto e se estiver ajudando vocês eu fico muito feliz. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.